A Fabiane, o que ela pode ter feito que me chateou muito? Dá um exemplo, amor. Cuidado. Vamos supor, a Fabiane, ela falou algo meu, íntimo, no meio de um grupo de amigos, e eu me senti exposto naquele momento. Eu disfarcei na hora para não deixar claro que para as pessoas ali que eu estou indignado com ela, mas lá dentro eu estou fervendo. Então eu só vou esperar eu estar sozinho com ela. Normalmente os casais, quando acontece isso no social, quando eles entram no carro, já começa o pau, já começa a briga. Não, porque você mais uma vez fez aquilo lá, olha lá, me colocou em maus lençóis na frente de todo mundo, é sempre assim, parece que você quer me humilhar na frente das pessoas. Eu faço uma pergunta: essa é a melhor forma de se resolver uma demanda? Às vezes a pessoa quer desabafar, quer extravasar aquilo que ficou sentindo, mas não resolver de fato. Não, de fato, sanar aquele problema. O importante é você parar. Aquilo incomodou. Não sai brigando, não. Para. Eu vou tomar banho. Hoje em dia eu sento, pego um caderninho e vou anotando. O que me incomodou? Por que me incomodou? O que eu pensei? O que eu senti? O que na minha vida, em outras relações, aconteceu algo similar? E vou me analisando para entender por que aquilo me incomodou. Aí eu vou saber qual é a demanda, o que de fato eu quero resolver, o que de fato eu quero falar. Às vezes, aconteceu já muito conosco, eu não queria resolver nada com ele, porque o problema de fato foi a minha interpretação, foi a minha história de vida que veio à tona e aquilo me incomodou. De eu chegar, sentar com ele e falar assim, olha, o que aconteceu foi isso, isso e isso. E sabe o que aconteceu? Eu me senti mal. Quando você fala com esse tom, me remete a tal e tal e tal situação. E isso me incomoda. Vamos buscar uma outra forma? Eu quero pegar aqui a pergunta da Márcia. Ela falou assim: e se só eu falo? Muito boa essa pergunta, Márcia. Por quê? Porque a gente está falando aqui de temperamentos, tá? Tem pessoas, gente, como a gente já disse na semana passada, tem gente que é mais dominante, quer resolver ali na hora. E a pessoa que é estável, quando ela vê conflito, ela trava, ela fica apavorada. E o que normalmente o estável faz? Ele se assusta com aquilo ali, aí ele fica paralisado, aí ele recua e se esconde na caverna. Então, o que a Márcia está dizendo é mais ou menos isso. Olha, o meu marido, eu falo, eu brigo, eu fico chateada, eu fico isso, eu fico aquilo, eu quero resolver ali na hora. O estável, ele é processual. Se você levar uma demanda para esse estável, o estável e o conforme, né? O estável e o conforme. Se ele perceber que ele não está apto ali para resolver aquele problema na hora, e se você ficar em cima ali, não, vamos resolver, vamos conversar, não, a gente tem que resolver isso agora. Não, mas você não fala nada, você não toma posição. A Bíblia diz que a gente não pode dormir sem o sol amanhecer e perdoar, então a gente tem que resolver agora. Se você fizer isso com essa pessoa, você vai estar destruindo, ela vai estar indo para a caverna. Se ela estava só na porta da caverna, ela vai lá para o meio, fecha com a outra pedra. Não adianta. Como é que a gente faz quando a gente vê uma situação como essa acontecendo dentro da relação? A gente faz o casal entender, a gente já falou isso semana passada, mas vamos trazer um pouco mais disso. A gente vai ajudar esse casal a ver o tempo de cada um. Qual é o tempo dele para se resolver um problema? Qual é o tempo dela? Ela às vezes precisa resolver ali na hora. Ele já precisa de um tempo. Ele precisa assimilar aquilo ali. Ele precisa encontrar porque ele pensa assim, se eu for resolver isso agora, eu vou dar uma patada nela. E eu não quero briga. E eu não quero. Evita conflito, gente. O estável, ele não quer brigar, ele vai evitar. A Márcia dizendo, sou eu inteira. A Thaís também. Ô, mulherada, essas mulheradas dominantes. O que acontece com o estável? Queridas dominantes, o que acontece com o estável? Ele precisa se sentir confortável para falar. Ele precisa se sentir aceito para falar. Ele precisa sentir que tem espaço para ele pensar, processar e falar. E ter o domínio da situação.
Ou seja, você pode começar uma conversa hoje com o estável, amanhã você conclui mais um pouquinho, depois de amanhã você conversa mais um pouquinho, até o final da semana vocês resolveram. Aí ele vai pegar e vai entender que vai poder, na próxima DR que vocês forem ter, vai ser numa sentada vocês resolvem. Se ele tem autoconhecimento e consciência do comportamento dele, esse tempo ele vai ser muito menor. Né? Eu vou pegar aqui o exemplo de um casal muito querido, que eu estou acompanhando eles há algum tempo. A esposa era essa dominante, precisava resolver tudo na mesma hora, naquele momento. Ele não era estável, ele era conforme. O conforme, o que ele vai precisar? Ele é processual também, mas ele vai precisar ter os argumentos muito bem ali pensados, embasados, para ele ir para uma discussão. Se o conforme se vê pressionado, ele não vai se esconder tanto na caverna, mas ele vai usar de ignorância na maioria das vezes. Quando o conforme ele se vê perdido, ele aumenta a sua dominância. Tá? Então, gente, é isso que nós construímos aqui. Quando a gente percebe que o casal tem essa dificuldade de comunicação, comunicação é o quê? É a forma como eu falo, é o tempo que eu escolho para falar, é o momento certo. A comunicação não verbal também, né? Isso, a gente trabalha a comunicação não verbal, porque às vezes a gente fala assim, a gente ouve assim, olha, eu não falei nada. Apesar que eu estava ali pensando, mas eu fiquei quietinha. Você falou sim. Porque nós mudos falamos muito mais, às vezes, do que quando a gente realmente usa a verbalização. Então você disse tudo que você queria dizer, você disse que ele não presta, você disse, mas tudo mudinho ali. Esses dias eu ouvi uma moça falando assim pra mim, Deus disse pra mim que não era pra eu falar nada. Aí meu marido tava lá, não sei como, fazendo não sei o quê. E aí eu fiquei quieta e falei pra ele assim, eu não vou dizer nada, porque Deus disse pra eu não dizer nada. Uhum. Essa frase melou tudo. A Jaque, verdade. Então, gente... minha dominantinha linda. A comunicação é fundamental, a gente projetar essa comunicação dentro de um âmbito verbal e não verbal. É o primeiro desafio nosso. E trabalhar essa comunicação com o casal não é fácil. Ajudar o casal a construir a forma de dizer o que está pensando. Agora, uma coisa, quando eles aprendem, essa relação melhora muito. Por que, Hélio? Porque eles vão entrar em outro território, que é o território do diálogo. Vocês estão vendo aqui? Diálogo. Aqui também o diálogo. O diálogo é o quê? Um território, é um lugar que o casal prepara para exercer. Aqui, Juliano. O Juliano, né? O Juliano é um estável, de mão cheia, né? Então, Isso aí, Nelson, bota freio nessa mulher. O diálogo é o lugar onde você traz a sua esposa ou a esposa traz o marido e diz assim, olha, vamos dialogar aqui. O que você está pensando? Nós usamos muito a técnica centrada no eu. Denise tem mesmo, viu? Te conheço. Tem que trabalhar a comunicação não verbal. A Denise? Denise, ela não disfarça. Quando ela não gosta, a carinha dela tranca na hora. Então tá, vamos lá pro diálogo. A técnica centrada no eu. Eu tenho uma demanda com a Fabiane, estou chateado porque ela me expôs lá, né, no meio dos meus amigos e eu estou indignado com isso. Né? Então o que eu vou fazer? Estou lá no carro, não é o momento certo, porque eu estou lá dirigindo, eu estou indignado com o que ela acabou de fazer comigo. Porém, eu vou escolher o momento certo. Eu sei o tempo da minha esposa. Eu sei. Mas uma coisa é certa, gente. Eu não vou deixar de dizer isso para ela. Isso é importante. Não vou, mas antigamente eu deixava para lá. Não, deixava para lá. Só que o que vai acontecer? Se ela fez isso comigo hoje, daqui uma semana ela vai fazer de novo. E se a pessoa achar que a outra não está se importando, talvez pode intensificar e piorar. Piorar. Então, se eu não resolver com ela, a tendência de piorar essa situação é muito maior. Então, o que aconteceu? Só que eu sei que a minha esposa não é boa para se resolver as coisas na hora. Não estou dizendo, estou falando dela não, estou citando um exemplo. É porque eu gosto de resolver na hora. É, porque a Fabiane gosta de resolver na hora. Mas vamos imaginar, então eu vou dar esse tempo,
Só que eu vou me ver também. Eu sou aquela pessoa que consigo resolver as coisas ali na hora? Não, não sou. Eu preciso também de um tempo. Eu preciso elaborar esse tempo. Então, talvez ela fez isso comigo e nem percebeu. Ela vai perguntar, o que foi, amor? Tá chateado com alguma coisa? O que eu fiz? Tem pergunta pior para uma pessoa que está se sentindo chateada por algo que a esposa fez. E ela pergunta, eu fiz alguma coisa? Gente, se você está com raiva, a tendência da raiva aí lá em cima é pior. Então é o seguinte, mas você tem autoconhecimento? Você tem consciência de que a situação precisa ser resolvida? Ok, você vai escolher o melhor lugar para se resolver isso. Isso se chama diálogo. Ali naquele diálogo, eu vou dizer assim, amor, você fez algo sim, e eu me senti assim, eu pensei assim, eu fiquei assim, eu não vou colocar essa demanda baseado nela, porque mas você baseado fez em mim. Você fez aquilo. Não. Amor, eu fiquei assim. Quando você falou isso, eu imaginei que você estava querendo. Eu me senti exposto. Eu me senti humilhado. Talvez você nem queira ter feito isso, mas o fato de você ter feito isso me causou uma indignação. Perdão, me causou uma chateação e eu gostaria, sinceramente, amor, de saber o que aconteceu. E deixa ela contar, porque eu trouxe a demanda e ela vai responder essa demanda. Mas eu não posso usar nessa demanda uma palavra de acusação. A nossa caçulinha. Não posso usar acusação, não posso apontar o dedo e principalmente duvidar do que ela me disse. Não acredito que tu fez isso sem querer. Amor, eu tenho certeza que você fez isso para me atingir. Acusações. Gente, a acusação é a pior coisa que tem. A única pessoa que sabe o que está sentindo é Nelson, a própria pessoa. Um grande beijo, Nelson, meu amigão. Desculpa. A própria pessoa que sabe o que ela está sentindo. Ah, porque você quis dizer isso, porque a sua intenção foi aquela, porque você queria não sei o que. Não. Oi, Edri! Não dê na boca Beijo, das Adriana. pessoas o que você está achando. Você pode dizer que você teve a percepção, que você achou, que você sentiu, mas nunca o que a outra pessoa está dizendo, o que a outra pessoa está falando, sentindo, é ela que sabe a intenção. O coração é dela. Obrigado, filho. Então você está ali, então o primeiro desafio era a comunicação. Eu usei uma comunicação adequada para trazer a demanda, fiquei chateado, ok. Mas como é que eu elaborei o meu sentimento de raiva, de frustração? Eu elaborei isso bem dentro de mim? Ok, então eu vou para a comunicação. Amor, isso, aquilo. Porém, eu vou estabelecer ali o território do diálogo. O diálogo olha, então vou entrar num acordo aqui, amor. Vamos fazer o seguinte, da próxima vez que acontecer isso, eu gostaria que fosse assim, assim, assado. Tem como? E ela vai falar das limitações delas, das debilidades dela, até onde ela pode ir, até onde ela concorda. O importante é que naquele lugar que se chama diálogo, eu construa algo que é necessário para se chegar na concordância, que é um acordo. Olha, amor, então eu gostaria que da próxima vez que nós estivéssemos entre amigos, que você fizesse isso, que você deixasse. Tem como, amor, você fazer isso? Tem como a gente fechar isso entre nós dois? Amor, tem sim, eu vou fazer o máximo. Eu me comprometo que da próxima vez... Vocês estão entendendo, gente? Nós saímos desse diálogo com um acordo. E esse acordo é que vai trazer concordância. Ou seja, eu abri mão de algumas coisas minhas, ela abriu de algumas coisas mão da vida dela, e nós chegamos a um consenso para que isso nunca mais aconteça no nosso relacionamento. Nós estamos assim blindando a nossa relação. Fala. E quando acontecer alguma coisa que vocês não viveram antes, que vocês não sabem como reagir, o diálogo talvez vá se estender um pouco mais. Nós mesmos passamos por tantas situações que nós não sabíamos como agir e que nós nos sentíamos desconfortáveis nela. Mas nós apoiamos um ao outro e fomos conversando até compreender. Quantas vezes eu me senti mal, vivi situações desconfortáveis demais e eu não conseguia nem me compreender. Eu sentava com ele e falava, olha, eu quero desabafar.
eu não quero solução, porque o homem dá solução. E a gente, principalmente quando tá de TPM, ou tá com vontade de desabafar, a gente só quer desabafar. Não quer conselho nem dica. Homem normalmente dá solução. Normalmente. E eu falo pra ele, olha, eu não quero solução, amor, eu quero só desabafar. E ele buscou a estratégia dele, a gente senta, conversa, dialoga, ou quando eu não sei o que fazer e ele quer me ajudar, a gente vai conversando. Tem coisa que você vai conversar e vai resolver numa sentada. Tem coisa que você vai conversar e resolver com 2 dias, com 1 semana. O importante é resolver e não deixar debaixo do tapete. A gente atende muito casais, muitos casais. E a grande maioria tá com um monte de demanda não resolvida, um monte de conflito não resolvido, tudo debaixo do tapete. A semana passada e retrasada eu peguei uma cliente mesmo, falei, vamos levantar esse tapete, amiga, e vamos tirar essas coisas uma por uma e vamos resolver. Entenderam? O foco é resolver. O foco não é estar certo, o foco não é ganhar, porque vocês estão do mesmo lado. O foco é chegar num acordo benéfico. Morre não, Márcia. Um acordo benéfico para o seu casamento. Olha, eu citei o casal lá que a Márcia está perguntando aqui, 1 semana eu morro. Gente, olha só. 1 semana não é ideal que você guarde uma situação não resolvida dentro de 1 semana. Por exemplo, esse casal que eu citei um pouco antes, o cara ele precisava de um tempo para elaborar essa demanda. Ele recebia aquela demanda, aquela chateação, e ele ficava assim, ele paralisava, ele recuava e se escondia dentro da caverna. Ele precisava, aí eu perguntei para ele em sessão, quanto tempo você precisa ficar dentro da caverna? Ele falou assim, de 3 a 4 dias. Isso para a mulher era morte, era o fim. Não, mas eu preciso resolver agora. E ela, ao contrário disso, já era imediatista. Ela precisava resolver naquele momento. Ok, tínhamos um impasse. Então, aí nós levamos isso para o campo do diálogo. No diálogo, nós chegamos assim, fulano, o homem, para o homem, você precisa de 3 dias. Qual seria um tempo razoável para você vir para resolver essa demanda? Aí ele pensou. Eu preciso de pelo menos 24 horas. Ok, para quem ficava 3, 4, 5, 6 dias para resolver uma demanda, pedir no máximo 24 horas, aí eu fui para a esposa, quanto tempo que você pode esperar? Ela, olha, não tem como eu esperar mais que 12 horas. Ou seja, para ela já era muito. Se a gente é dominante, ela tomava aquela mamadeira quando era criança e é dominante mais do que nós todas juntas. Ou seja, o que eu fiz com eles então? Eu peguei as 12 horas dela e eu peguei as 24 horas dele e a gente chegou num consenso de, se não me engano, 15 horas inicialmente, 16 horas para se resolver a demanda. Ela não ficou satisfeita. Chegamos então em 12 horas, finalmente. 12 horas. Então ficou combinado, acordado, que toda vez que houvesse alguma demanda na relação, ele proporcionaria 12 horas e ela aceitaria esperar essas 12 horas. Gente, foi uma tortura para os dois, porque ia passando 8 horas, ia passando 9 horas, ele ia ficando nervoso, mas em 12 horas ele estava lá pronto. O que aconteceu, gente, em menos de 1 semana? O cara, em menos de 6 horas, já estava pronto para resolver a demanda. Hoje, nos nossos atendimentos, ele traz o seguinte: Hélio, no máximo em 2 horas, eu estou resolvendo problemas dentro do meu casamento. E ela está conseguindo esperar essas 2 horas tranquilamente. E o melhor, os problemas estão sendo resolvidos. Vocês estão entendendo, gente, que aqui houve comunicação melhorada, diálogo estabelecido, o tempo certo, o território, o lugar, o momento certo, e a concordância acontece. A concordância é o que a Fabiane falou. Está tudo resolvido, ficou resolvido. Gente, deixa eu falar uma coisinha. Nossa live daqui a pouco ela vai cair, porque o Instagram só permite a live de 1 hora no máximo. Então daqui a pouco vai acabar, pode ser que ela encerre no meio da gente conversando no meio. Apesar que a gente tem encerrado em 1 hora, né, amor? Até porque ela não deixa mais.
E compartilha depois com pessoas que são casadas, mesmo que sejam casamentos bons, e compartilhe para que essas pessoas possam conhecer, possam ajustar a comunicação delas. Nós vamos ter os outros quadrantes para conversar também em outro momento com vocês, a satisfação, a confiança, a intimidade, que são muito importantes também, para que o casamento seja um casamento saudável. O importante é isso, gente, você entender que o seu casamento hoje, vamos supor que você esteja com um casamento bom, muito bom, olha só, não é o suficiente. Nosso casamento, ele precisa gerar para nós uma fonte de vida. Nós precisamos ter dentro do nosso relacionamento conjugal alegria, prazer, satisfação. Não é, olha, eu acredito piamente que Deus, ele não quer melhorar a nossa vida. Isso é muito pouco para Deus. Ele quer que a gente tenha uma vida de transformação, de abundância, de melhoras. Ele quer que a gente olhe para nossa casa, para nossa esposa, para nossos filhos e fale assim, meu Deus, quanta alegria que esse povo aqui me dá. É muito bom tá vivendo com essa esposa, é muito bom estar com esse marido. Ou seja, não é só eu amar minha esposa, não é só isso, eu amar minha filha, mas é eu ter a capacidade ou o ambiente do meu lar, do meu casamento, ter uma capacidade de gerar satisfação em mim, na minha esposa e nos meus filhos. Quando eu tenho esse casamento, e a ideia disso aqui é justamente essa, de nós trabalharmos pontualmente cada uma dessas colunas e desenvolver pontualmente uma qualidade de vida para esse casal, quando você consegue isso, gente, de forma consciente, você tem o domínio da situação, né, amor? A gente tem muita coisa para trazer para vocês. Vocês viram que a gente pegou aqui o nosso IDEX, colocamos só um quadrante, ainda tem 3 para nós conversarmos. Então nós decidimos hoje criar um grupo no WhatsApp para trazer conteúdos constantemente para vocês, para ajudar seu casamento. E quem quiser participar desse grupo de WhatsApp, coloca no direct. É um grupo VIP, né? É um grupo VIP que vai estar com a gente exclusivamente para falarmos sobre casamento, sobre relacionamento conjugal, para trazer dicas, para trazer conteúdo, para trazer ferramenta, para auxiliar. É um grupo VIP. Coloca seu telefone no direct. Se você quiser convidar algum casal para participar desse grupo VIP também, coloca o telefone no direct que a gente vai adicionar vocês nesse grupo e tá promovendo esses conteúdos. No direct do Dizemos Sim, né, amor? Isso, no direct do Dizemos Sim. Que é Dizemos Sim, aquele tracinho embaixo, que é underline. Aliás, Dizemos underline sim. No Insta, deixa lá o seu telefone, nós vamos colocar você nesse grupo, e a partir então desse grupo, que começa no dia 2 de setembro, a partir de terça-feira, nós damos início a esse grupo, nós vamos desenvolver ali várias coisas, várias dinâmicas, é um grupo de relacionamento mesmo que nós vamos ter com vocês. Você vai colocar sua dúvida lá, vai colocar seu questionamento. Tudo, a gente tudo. Tem pessoas aqui de vários lugares do país conosco hoje, então coloca lá. E é um número limitado de pessoas, né, vocês amor? sabem que o WhatsApp ele coloca um limitador, né? Então, quem chegar primeiro, convide casais amigos seus, pessoas que você ama, parentes, para participar desse grupo VIP, tá? Que é limitado mesmo. Que é limitado, e nós queremos ali trazer o nosso melhor para vocês, porque nós acreditamos que casamento, que família é um projeto de Deus. Olha, gente, Deus, Jesus, ele diz assim, olha, o inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. João 10:10. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então, você não pode aceitar aquilo que é meia boca. Se você crê em Cristo, só se você crê em Cristo. Se você crê em Cristo, você não pode, eu ia falar outra coisa, mas eu mudei de ideia aqui. Mas se você crê em Cristo, você acredita nessa vida abundância, nessa vida abundante. Então o que nós estamos aqui? Qual é o nosso objetivo? Qual é a nossa proposta? Dar ferramenta para vocês, para que vocês consigam
gerir o relacionamento de Ter vocês. um relacionamento maravilhoso, ser feliz no seu relacionamento. Justamente. Interagir, serem um de verdade, terem comunhão, terem uma vida plena. Porque tem pessoas que estão apáticas dentro do seu casamento. Ou seja, a Bíblia diz também que um abismo chama outro abismo. Então tem pessoas que estão vendo o seu casamento degringolar, literalmente, ladeira abaixo, e não sabe o que fazer. Não tem nenhuma capacidade de ter uma reação no seu casamento e acha que as coisas são assim. E olha, gente, sabe o que nós ontem vimos uma matéria, para encerrarmos aqui, onde existe uma agência, uma instituição 26 privada, segundos, gente, tá acabando. privada, que ajuda você a se separar do seu marido. Uma das propostas eu vou ligar para o seu marido para terminar o casamento no seu lugar. Coloca teu número no direct, entra no nosso grupo VIP, onde nós vamos estar conversando com você, tirando a sua dúvida e trazendo conteúdo fresquinho. Até a próxima, a partir de segunda. Tchau.